Ohayou Podcast. Yo, Minasan! Tá começando mais um Ohayou Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com... E aí, galera, sou falando. Hoje nós vamos falar sobre as nossas lendas favoritas nipônicas. Então, nos sigam, curtam, comentem e digam no que a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer nos próximos podcasts dando dicas. Então, vamos com tudo! Oi, eu sou Roberta, sou escritora de ficção fantástica e organizadora de eventos aqui no Rio de Janeiro. Vocês podem me seguir no meu Instagram, @sanchesbeta. Oi, galera, eu sou a Cris, cosplayer e escritora também. E eu tô animada por estar começando aqui. Quem quiser, é só seguir também lá no Instagram, que é Cris, Cris95. E aí, galerinha, sou eu, Peu Pundik. Estamos aqui para falar das nossas lendas favoritas e outras coisas a mais que tenham havido pelo podcast. Valeu! É isso aí, pessoal. Hoje o tema do nosso Ohayou Podcast é sobre lendas e mitos japoneses. Então a gente vai falar de muitos deuses, muitas lendas. Então você que curte, já fica aí na gravação com a gente. Depois você vai estar escutando pelo Spotify e pelo Google Podcast. E vamos que vamos. Vai começar o Ohayou Podcast logo após o break. Aí lá na hora eu conto, né? Aí passa a cantandozinha. A gente vai. É isso aí, pessoal. O tema de hoje, como foi dito na nossa introdução, é mitologia japonesa. Então, você vai acompanhar a história de vários deuses e várias lendas folclóricas aqui com a gente. Eu queria começar com a Sossô para abrir o nosso cast de hoje. Pode começar falando aí da sua primeira lenda, do seu primeiro mito para a galera. Bem, o meu primeiro mito foi a primeira lenda que eu fiquei sabendo sobre o Japão quando eu ainda era pequena. É a lenda do Nekomata. Os Nekomatas, na verdade, são gatos com caudas bifurcadas. Em alguns contos, dizem que ele tem 2 caudas. Mas como o Nekomata se forma? Dizem que quando um gato morre de idade muito avançada, ele vira um Nekomata, e com isso ele ganha habilidades especiais. Uma das habilidades que o Nekomata ganha é de manipular os mortos. Ele consegue manipular as almas dos mortos. Inclusive, dizem que se você durante a vida maltratou algum gato, o Nekomata irá pegar a sua alma, levar até o inferno e atormentá-la por restante das décadas, dos milênios de tudo. Os Ainda bem que eu passo muito longe dos gatos. A galera que maltrata gato aí, ó, os Nekomata vão vir de bicho em cima. Olha só, a galera que atirou o pau no gato, na música tá ferrado, né? Putz, quem atirou o pau no gato se ferrou. Então, quando um gato vira Nekomata, eles não só têm a cauda bifurcada, como também têm os poderes, não só de manipular as almas dos mortos, mas dizem que os Nekomatas são envoltos em samas. Eles são bípedes, conseguem falar, e dizem em alguns livros, em alguns contos, que eles podem chegar até 1 metro, 1,5 metro de altura. Então, seria como se fosse do tamanho de um humano. Então, onde que o Nekomata aparece em animes ou em jogos? Vocês devem conhecer a Kirara. Kirara, do anime Inuyasha, é um Nekomata. Inuyasha? Isso, a Kirara do Inuyasha. Da Sango, né? É, exatamente. Eu tenho uma touca dela. Eu tenho uma touquinha da Kirara. A Kirara é uma Nekomata. Se vocês não lembram dela, vamos para Aoi no Exorcist. O Kuro. O Kuro é um Nekomata. Então, você pode ver vários. Outro exemplo de Nekomata aparece no jogo Okami. Você conhece esse jogo? Conheço, a gente até falou no falar já. Nerdcast, né? Então, eles têm
um deus lá que te dá um poder de andar pela parede, que se chama Kabegami, é um Necomata também, porque ele é representado como um Necomata. Então você vê os Necomatas tanto em anime quanto em jogos. Uma coisa legal também é que tá saindo o remake de Shaman King, né, agora. E no Shaman King também tem o Necomata, que é o Tem. espírito aliado do Ao, né? É um Necomata chamado Matamune, né? Então a galera já vai ver agora no remake de No Shaman King. Eu ainda remake é um não Necomata. assisti, cara. Tô deixando sair uns E no episódios Naruto? pra poder ver. Em Naruto, a besta de duas caudas é um Necomata. É e é um verdade. Necomata muito bem também. representado porque ele é todo envolto em chamas, né? Sim. Todo envolto em chamas. Só que ele é tamanho muito maior do que o Necomata. O tamanho dele seria equivalente a um Bakemono Neko, que é um outro tipo de lenda japonesa também envolvendo o gato. Tô maneiro. Betinha, nossa estreante da noite. Diz pra mim, qual o primeiro mito e lenda? Eita, tem um microfone fazendo barulho aí, não sei de quem é. Pode fazer não. Eu puxo a orelha ao vivo. Tá normal. O meu hoje tá normal, e sempre que tem treta com áudio é sempre comigo. Então o meu hoje tá normal. Uhum. Mas vamos lá. Meu, gente. Não, parou. Eu acho que é só quando alguém se mete. Fiquem imóveis, chata. Vai, Betinha. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado por participar do Arraial Podcast. Para quem está ouvindo, pode ser bom dia também, né? Mas nós estamos gravando à noite. E fala para mim, Beta, qual a primeira lenda ou mito que você vai trazer para a gente? O primeiro mito que eu vou trazer para vocês é de Izanagi e Izanami, que foram os deuses criadores do mundo, segundo o shintoísmo. O shintoísmo japonês, no caso. E só fazendo um adendo rapidinho, baseado na região onde o shintoísmo é falado, como qualquer mitologia, ela vai variar bastante. Por exemplo, se aqui no Rio de Janeiro eu vou contar o mito do caipora de uma forma, lá na Amazônia eu vou contar de outra. E os mitos eles vão se diversificando de maneiras diferentes. O mito da Izanami e do Izanagi conta que eles foram criados pelos três deuses primordiais. Os três deuses primordiais nasceram de uma árvore e eles criaram vários deuses. Dois desses deuses foram Izanami e Izanagi, que a eles foi dado a terra para criar. Quando eles chegaram na Terra através de uma ponte celestial, eles olharam para as criaturas que já existiam aqui como pássaros, que trocavam afeto e carinho, e eles aprenderam a amar através desses pássaros, né? E eles começaram a gostar um do outro. Então, para que eles pudessem fortalecer o poder deles e criar o planeta que foi dado a eles, eles fizeram uma dança. E no final dessa dança, a Izanami vira para o Izanagi e diz o quanto ele é bonito. E o Izanagi retribui o elogio e eles se entregam à paixão deles. Desse ato, nasce um monstro. Eles tentam criar aquele monstro por um tempo, mas eles abandonam ele no mar e vão pedir ajuda aos deuses primordiais, né? Conversando com os deuses primordiais, eles descobrem que eles fizeram a dança de uma maneira contrária. Quando eles fazem aquele ritual, quem precisa começar o flerte é o homem, e não a mulher. Então, eles fizeram novamente aquela dança, e dessa vez, quem começou os elogios foi Izanagi, e Izanami retribuiu. E dessa vez, quando eles consumaram o ato, nasceram todos os kamis do Japão. Não sei se vocês sabem, mas todas as coisas no Japão são kamis. São deuses. Cada rio é um kami, cada morro é um kami, cada lago, alguns são pontuados, outros não, alguns têm tempo, outros não. Isso fala muito em um anime, agora me fugiu o nome, que fala sobre um deus da guerra, mas... Sim, o anime do Yasuo, só que agora também me fugiu. Esse mesmo. Eu pensei. Então,
foram criados vários deuses. Porém, quando a Izanami foi dar à luz ao deus do fogo, que é o Kagutsushi, ele era tão poderoso que as chamas dele queimaram a Izanami e ela morreu no parto. E Izanagi, muito triste com isso, com saudades da amada dele, vai até o mundo dos mortos para resgatar ela. Mas quando ele encontra ela, ela estava morta. A beleza dela tinha ido embora e ela era um cadáver. Então ele, assustado, vendo aquele corpo putrefado, ele foge do mundo subterrâneo e tranca ele com uma pedra gigante. Para poder se limpar daquele cheiro de morte, ele vai até um lago para se banhar. Quando ele tira as vestes dele, das vestes dele nascem os yokais e os humanos. E quando ele toma um banho no lago, nascem os 3 deuses mais importantes da mitologia japonesa, que são Susanoo, Tsukuyomi e Amaterasu, que a gente conhece do Naruto, dos golpes do Sasuke e do jutsu do Tsukuyomi. Aí. É isso? E é isso. Teve um silêncio aí agora. Gente, eu sou uma boa contadora de histórias escritas, eu sou péssima falando. Então... Nada, tá falando bem, mano. Foi bem profundo. Então, eu já vou aproveitar então o gancho que a Beta deixou para mim, para os meus deuses, e depois a Cris entra na sequência, tá ok? Uhum. Já que ela já finalizou a história de Izanagi e Izanami, e ela citou, né, que quando ele vai tomar banho, voltando do submundo, do mundo dos mortos, ele cria a trindade de deuses do Japão, seriam os deuses assim mais conhecidos, devido a muitas obras de anime, de jogos terem poder abordado, né, e divulgar, que um deles é a Amaterasu, que é conhecida como a deusa do sol, e também das colheitas e tal. E a Amaterasu, né, ela é a deusa do sol, responsável por garantir uma boa safra de arroz no Japão. No Japão tudo é arroz, né, cara? Arroz é a base de tudo no Japão. Na verdade, na Ásia, né? Os caras fazem até casa de arroz, só pode, cara. Eu não duvido, não. Se resuma um arroz. O vinho deles vem do arroz, realmente é tudo. É que, de acordo com a mitologia, né, shintoísta, ao ele se lavar no rio, como a Beta disse, quando ele lava o olho esquerdo, ele traz a vida a Amaterasu. Já o Tsukuyomi que seria o deus da lua, vem do olho direito. E ao lavar o nariz, ele dá a vida ao Susanoo, que é a trindade de deuses, né, da realeza japonesa. Mas eu vou me aprofundar primeiro na Amaterasu, que ela foi atribuída a ser a deusa do sol, né? E ela tinha o costume de cultivar lindas flores, né, próxima à gruta que ela habitava. E um belo dia, Susanoo, que é o irmão mais novo, o troll da família, sempre tem que ter um troll, né, mano? Nariz, cara. O cara nasceu do nariz. Ele tá traumatizado, dá um desconto. Nasceu do nariz do cara. Olha o trauma que ele pega. Seus irmãos nasceram. Ele é uma meleca, né, mano? Cara. É o trauma. Ele não era mais ou menos que uma meleca. É o mano, traumatizado, gente. Tipo, fui a suar, saiu mais novo. Nasceu do espirro. Ele foi pregar a peça na Amaterasu, né, que ela cultivava as flores ao lado da gruta que ela vivia, e ele fez o Susanoo, ele é o deus das tempestades, né? Ele fez soprar um vento tão forte que levou todas as flores dela embora. E ela tinha muito amor pelas flores, e ela ficou extremamente triste com isso, e decidiu se fechar dentro de uma caverna. Assim, ficou tão triste que ela, caraca, entrou em depressão e se fechou. Só que como ela era a deusa do sol, responsável, né, por toda a iluminação e a vida no planeta, o mundo entrou em
em uma era de trevas. E nisso todos os deuses começaram a tentar fazer algo para poder fazer ela sair do seu confinamento, né? E foi aí que o Moicane, que é o deus da inteligência, teve a grande ideia de se unir à deusa da dança e da alegria, Uzume, e criar um plano de resgate, né, do sol, que eles estavam tentando trazer o sol de volta. Eles estavam nem aí pra Amaterasu, criar a luz de volta. Os caras são foda, né? Cara, não liga nem pra tristeza da outra. Mano, Olha que falta uma não. conversa ou empatia. É foda. Eu só quero sol, mano. Deixa ela aí. E eles fizeram uma dança, né, e uma música para poder chamar a atenção dela, para ela sair da caverna onde ela estava. E eles posicionavam espelhos na frente da saída dela para ela poder ver as dançarinas através dos espelhos. Intrigada com a música, né, e com toda a festa, ela decidiu sair de curiosidade e ver o que estava acontecendo. E foi nesse momento que os deuses conseguiram agarrá-la para trazer o brilho do sol de volta à Terra, né? E assim tem a história da básica da Tsukuyomi, da Amaterasu, perdão. E ela é representada em várias obras, principalmente ela é mais conhecida pelo Amaterasu do Itachi no Naruto, né? Que é o crush das mulheres. As mulheres adoram. O primeiro crush de todo mundo foi um Uchiha, gente. Todo mundo já teve crush em Uchiha alguma vez na vida, então Olha, acontece. Não, o meu primeiro crush foi o Kakashi. Inclusive, eu não sei quantos bonequinhos dele eu tenho, porque o meu primeiro crush sempre, e ainda até hoje, ele é quase o Uchiha, não tive né? crushes em Uchiha. Ele é mais legal. Ele é um Uchiha honorário, tem um Sharingan, então meio que, né? Porra. Ele não é emo. É verdade. Além dele ser representado, a Amaterasu ser representada como o jutsu do Itachi, né? Também é no Okami, né? Que ela aparece, né, Sossô? Você que jogou Okami. Deixa eu ver. Eu não tô lembrada agora. Já é minha vez? Não, tô só falando da bom. da Amaterasu. Caraca, ela dormiu com o olho aberto aí, né? Não, é porque... Ela deu uma pescada ali, mano. Minha vez? É porque, olha só, a Amaterasu de Okami não está conectado muito bem a essa lenda, né? Porque no jogo não sei muito bem quem é ela. Então eu não fiz a conexão. No Okami, ela é uma representação vista pelo taoísmo, não pelo shintoísmo, entendeu? Ela é representada como a loba branca, então, mas não deixa de ser, né? A Amaterasu também apareceu no Fairy Tail, foi uma magia que o Hades usou, o Makarov também usou essa magia. No Sailor Moon aparece citação de Amaterasu, dentre outras várias obras aí da mitologia pop. A Amaterasu é uma das deusas mais do Japão, assim, disseminadas pela cultura pop, né? Então, é isso. Cris, lá vão ter. Então, eu acho... Pode falar, fala aí. Alguém pode falar. Eu acho que a Amaterasu, eu acho que é a deusa mais conhecida do Japão hoje em dia, não só por causa da nova geração, mas também por causa da antiga, porque praticamente a Amaterasu representa muita coisa no Japão. Representa a fertilidade, representa o sol em si, representa um novo recomeço. A Amaterasu tem tantos... atributos. Como se fosse... exatamente, tem tantos atributos que a gente fica perdida, né? Também, né? O Japão tem mais de 3.000 deuses, né? Então... Fica difícil, né? Eu acho que é uma coisa que eles têm a ver com... Perdão, eu acho que é uma coisa que eles têm a ver com o hinduísmo, que eles têm muitos deuses, e um deus para cada coisa. A diferença com o hinduísmo é que o hinduísmo, na verdade, eles só tem 3 deuses e uma deusa, e o resto é tudo avatar.
Eles simplificaram assim. Agora, o resto é tudo avatar daqueles 3 deuses, daqueles 4 deuses. Não, 3 deuses e a até deusa. você falar em hinduísmo, Shurata ele segue bem nessa trindade, que é Brahma, Deus da criação, Shiva e Vishnu. É essa trindade que eles abordam até um pouco no anime também. Sim. Lembrando que Shurata é uma obra muito subestimada, que eu não vejo quase ninguém relembrando, falando o quanto que ela é maravilhosa em relação a representar uma mitologia. Shurata é top. Shurata é top, cara. Merecia um remake. Pior que é mesmo. Oh, Tá vindo a vibe dos remakes aí de Shaman King, por que não um remake de Shurata? Com certeza. teve Fly, tá tendo Fly agora recentemente, né? A Digimon também teve remake. Uhum. Aí, ó. Digimon, Falta Cris, A gente... vem com a gente. Quem eu escolhi foi o deus que eu considero o mais nepotista de todos, que é o Emadaio, para ser minha primeira lenda. Ele é nepotista só nos animes, já deixando claro isso, foi só uma opinião minha. Ele, na verdade, ele é uma divindade tanto budista quanto shintoísta. Ele vai ter duas funções que se assemelham. No budismo, ele é um dos 10 deuses responsáveis por julgar os mortos. Tanto que para o budismo, o que acontece? Você, quando morre, a cada 7 dias passa por um julgamento por cada um dos 10 deuses, para no fim ter o julgamento completo e ser decidido o que vai acontecer com você ao fim da sua morte. No Japão, na verdade, isso é só representado pelo Emadaio. Não há outras divindades. Ele é o responsável pelo mundo dos mortos, responsável por realizar os julgamentos e dar as sentenças. Ele é conhecido por ter uma calma muito grande e por ser extremamente poderoso. E a gente tem, querendo ou não, muito ele nos animes por causa dos clássicos, que é Cavaleiros do Zodíaco, não, gente, desculpa, me distraí com a blusa dele, foi mal. Que é Dragon Ball e Yu Hakusho, foi mal, me distraí total. Que é em Dragon Ball e em Yu Hakusho. E eu falo que ele inclusive aparece teve um episódio que aparece os 2 guardiões do Portão do Inferno no Dragon Ball também. Que eles estão até com a camisa escrito Hell. É verdade, eles são tipo uns ogros, né? Isso, que são Onis. São os ogros do Emadaio. Eles todos servem a ele. E o que é mais legal é que, tipo, o Emadaio, tanto em Yu Hakusho quanto no Dragon Ball, ele tem um aspecto muito burocrático, sabe? É de terno, é gravata. Parece uma repartição. Sim, totalmente. E eu considero ele um nepotismo porque em Yu Hakusho ele não faz nada. Quem faz o trabalho todo é o coitado do Koema, que no caso é o Emadaio Júnior. Porque é dito que o rei Ema, que é o rei do submundo, o senhor de tudo, está sempre viajando ou sentado em seu trono. E deixa os trabalhos para o seu filho. Ele só vai ele pode estar viajando sentado no trono, né? Nunca se sabe, né? Acontece aquele momento do dia. Quem nunca? Quem nunca? Ele só realmente vai ser irrelevante e demonstra o poder dele, porque ele é um deus muito poderoso e nessas obras ele é retratado como tal, no Yu Yu Hakusho, quando ele decide que o Yusuke tem que morrer, devido ao sangue yokai dele. E no Dragon Ball, quando ele aparece que ele vai lutar lá com o Goku contra um personagem que agora eu já não lembro, porque ele tá bem no início, ele não é de Dragon Ball Z, ele é dos animes clássicos do Dragon Ball, logo quando o Goku morre e faz toda a caminhada da serpente antes de encontrar o Sr. Kaiô. E é isso, foi o meu primeiro deus. Na hora deu uma embaralhada aí agora. Eita, o eco voltou forte aí, hein? Calma aí. Eita. Nossa. Quem tá com fone aí? Sem fone. Quem tá sem fone, né? Eu tô com fone Tá também. todo mundo com fone, é. Estranho. Tá todo mundo com... Vamos ver se para, se estabiliza, sei lá. Eita, tá ruim. Nossa. Alguém tá com a live aberta? Com o quê? A live aberta? Que às vezes pode acontecer também. Não. É verdade. Não.
Não tô com a live aberta Não. também, não. A minha tá aqui aberta, mas tá no mudo. Então, Faz o seguinte, todo mundo desconecta. não. Faz o seguinte, Não, é só vocês o mutarem. microfone. Só mutar isso. Tira o microfone e põe de volta. Aí, vamos ver se cara. Funcionou? Parou, hein? Opa! Ah, não, parou não. Caraca, Soraya, pô. Funcionou não, voltou. Tá no mesmo eco aí. Ô, droga. Faz o seguinte, quem for falar, desmuta o microfone. Fora isso, deixa mutado, pra ver se para. Porque tem como mutar direto na tela do StreamYard. Ah, parou, beleza, viu? Eu sou um gênio, cara, eu sou Thiago demais. Pau, pra mim, pau. Olha, Beta, você me deu uma palma, Beta. Caraca, tá vendo? Isso é que é amor que ela tem pelo amigo dela. Mas vamos lá. Então, como a ordem ficou embaralhada, mas seria o Peu agora. Vai, Peu, manda tu. E se alguém for falar, desmuta o microfone na hora de falar. Beleza? Aham. Cara, eu vou falar sobre os yokais, mas tipo assim, como já se falou tanta coisa em referente a o início, a Beta até falou sobre Izanagi. Izanagi, quando ele se banha nas águas após voltar do mundo dos mortos, cria os yokais, sendo que tem uma imensidão de monstros também dentro dessa vertente. Eu escolhi um entre vários que, tipo assim, eu achei que valeria a pena falar, que é a lenda da Yuko Ono, que são as Mulheres da Neve, que ela aparece no Yu Yu Hakusho, a grande paixão do Kuwabara, né? Pra quem não sabe, as Yuko Ono são as Mulheres da Neve. Elas aparecem em lugares com baixa temperatura. Ela tem uma forma feminina e ela atrai os homens, muitas das vezes, antes de matar com suas garras, para temperaturas mais baixas para poder matar eles de frio e congelados. Então, tipo assim, são mulheres bonitas, infelizmente, né? Que atraem os homens para a morte dentro dessa vertente. E ela aparece com grande importância e é a única que eu conheço até o presente momento. Se alguém conhecer outra, pode citar aí nos comentários, que é a Yuki do Yu Hakusho, que é a irmã do Riei. Me arremeteu muito a mesma pegada da lenda da sereia, né? Que é basicamente a mesma coisa, que em vez de levar pro frio, leva pro fundo do mar, né? Mas é da mesma forma, a mulher e atrai os caras e traz, né? Pra matar. Na verdade, existem vários mitos de mulheres que seduzem os homens e atraem para matar, né? A gente tem as sereias, a gente tem um mito celta que é a Lenancide, que ela dá inspiração aos homens ao quanto vai sugando a alma deles ao mesmo tempo. E ela tem esse mesmo princípio, ela seduz ele para matar. Então, assim, existe o mito grego das aracnídees também, que seduziam os homens com ilusões para matar eles. Isso, na verdade, mulher matando homem é uma coisa muito comum. Tá vendo aí? Homens, cuidado. É muito fácil mulheres matando homens. Cuidado vocês, meus amigos. Mas aí não tem uma lei João Olaria para defender a gente. Pô. Não precisa nem ir longe. Pô. Aqui no Brasil tem a Yara. É verdade. Eu eco voltou aí, galera. Rapidinho, só um adendo, que o Peu falou que ele não conhece outros animes, né, que tem aí o Kono. Um dos animes que eu vou falar, que é o Naruhion no Mago, ele tem uma Yuki Ono, e ela é simplesmente muito fofa, uma das melhores personagens do anime. E eu fiquei com raiva porque eu shippei ela com um personagem que não aconteceu. Então, acontece. Não, falando até fora de música pop, a gente tem Yuki Ono aqui dos Beatles aí, ó. Isso que eu ia falar. Eu falei, quando você falou Yoko Ono, caramba, que parece? Não, é Yuki. É Yuki.
Eu comi uva e Yuki, ó. É Yuki, porque Yuki é a palavra japonesa para neve. Pra neve. Aham. Beleza. Então agora seria a Sossô. Isso aí. Sossô, vai com a gente. Ok. Minha segunda lenda é o Kitsune. Todo mundo já conhece, né? A famosa raposa do Japão. O que as pessoas não sabem é que existem vários tipos de lendas diferentes do Kitsune. Geralmente, nas histórias japonesas, dizem que toda raposa é fêmea, porque ela sempre aparece como forma de uma linda mulher, para poder enganar os homens. Outras lendas, como o Bakemono Kitsune, Mas homem é um bicho besta mesmo, né? Porra. o engraçado também é o seguinte: existem vários tipos de lenda. O mais famoso é o de 9 caudas. Mas o que a pessoa não sabe é o seguinte: cada cauda representa 1000 anos de vida daquela raposa. E quando ela ganha 10ª cauda, dizendo que ela tem 10.000 anos, ela pode escolher entre se tornar um deus ou virar humana, né? Mas existem vários outros tipos de lendas relacionadas à raposa, inclusive uma incluindo a Amaterasu. Dizem que algumas formas que a deusa Amaterasu tomava era de uma raposa branca. Ainda existe também a lenda do Bakemono Kitsune, que é uma raposa má e espectral. É como se ela fosse tipo um fantasma. Também existe o Genko, o Kiko, o Kitsune-bi, o Kitsune Tokoya, o Koryu, o Kuko e o famoso que todo mundo conhece, que é a Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas. Tanto que a Kyuubi é a que mais é representado em jogos, em animes. Um bom exemplo é o Kurama. Kurama de Naruto é uma Kyuubi. Um dos chefes que você enfrenta em Okami também é uma Kyuubi. Também é Também uma acho que raposa tem de 9 caudas. o do Hakusho também, né? Kurama do Hakusho também ou não? Tem, o Kurama É é uma considerado Uhum. uma raposa. Nesse É. caso, o Kurama do Yu Yu Hakusho seria mais Acho que é o seu, Beta, que considerado. tá dando eco. Muta aí. Aí, parou. Ah, é o da Beta que tá dando eco. É o da beta. Viu? Tu mutou, parou. Descobrimos quem é o culpado. Já Todo mundo achamos aponta pra quem é o bug agora. Ai, mas sim, O Kurama, além desses que vocês citaram, me remeteu na hora o Kyubimon do Digimon Tamers, se eu Kyuubion não me engano, também. né? Uhum. Kyuubion. A gente Ah, tem a área de LOL e a gente tem uma representação também em uma série de desenho que tem na Netflix, que é Love, Death and Robots, que tem um episódio que tem uma Kyuubi. Só que ela é de uma lenda chinesa, porque o que é legal é que as Kyubis elas estão espalhadas por toda a Ásia. Você tem elas na Coreia, conhecidas como Kimino, eu acho. Isso que eu ia falar agora. Ninguém sabe onde que surgiu a lenda da raposa. Alguns dizem que foi no Japão, outros dizem que foi na Coreia, outros dizem que foi na China. Mas não tem dados históricos para dizer exatamente onde que começou essa lenda das raposas. Tanto que temos vários tipos de segmentos de raposas de lenda. Temos raposas espectrais, temos mulheres lindas que viram em raposa, as raposas que se casam em dia de sol e chuva, que é muito conhecido também, que é o casamento da raposa, que se alguém ver elas indo se casar, a pessoa desaparece. Tem também lendas de mulheres com cauda e orelhas. Tem um bando de lendas relativas às raposas, mas ninguém sabe ao certo onde que começou. outra representação que também é muito famosa é o Vulpix e o Ninetales, né? Que já seria Kyuubi em inglês, já se diz Uhum. Ninetales, 9 caudas, né?
do Pokémon, que é da primeira geração, lá dos 150 primeiros. Né? Você vê como é que da antiga eles já pegaram essa lenda e adaptaram pro Pokémon. E no Inuyasha, que vocês não lembraram, mas o Shippo é um filhotinho de Kitsune, né? Verdade. O Shippo é uma jovem raposa. E o legal é que ele faz um exame que todas as raposas fazem para passar e ganharem outras caudas, para aumentarem seus níveis. Isso aparece Exatamente. no finalzinho. É tipo uma patente, né? Isso. Aparece lá no finalzinho do último arco de Inuyasha, que fala que ele está completando o treinamento dele, realizando os exames nas montanhas. Muito maneiro, muito maneiro. É isso, Sossô? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu já praticamente resumi as mais de 50 lendas relativas à raposa em umas 7 ou 8. É. Então é isso. Quem era na ordem agora é a Beta. A Betinha Beta. vai. Então, E aqui no Ohio segue a lenda do Gengar, mano. O Gengar sempre tem que vir atrapalhar Vocês estão me ouvindo alguém aí? nessa live, mano. Roberta, tem um problema. O Gengar, Oi. todo episódio da Ohio, ele vai assombrar alguém, vai zicar a internet. Hoje o Gengar tá com você. A internet tá travando aqui. Pena que o Prince saiu, que ele que era o sempre assombrado, né? Mas a minha internet é da Xuxa mesmo, então não tem pra onde fugir. Não, mas vai de novo, que agora vai. Ok, o mito que eu vou falar agora é o mito da deusa da lua, a princesa da lua, Kaguya, ou também é conhecido como o mito do cortador de bambu. Existia um casal de velhinhos que eles moravam numa plantação de bambus e o homem, ele era um cortador de bambu. E um dia ele foi ir colher bambu e ele viu um bambu com uma raiz muito brilhante. Quando ele se aproximou para cortar o bambu, ele encontrou uma menininha muito bonitinha de 10 centímetros ali dentro. E aí, quando ele pegou aquela menina, encarou como um presente dos deuses e levou para casa. Ele e a esposa dele ficaram muito felizes em criar aquela menininha que era como um presente dos deuses para eles. Afinal, eles não tinham filhos. A partir disso, toda vez que o cortador de bambu cortava um bambu, ele encontrava uma pepita de ouro dentro. Por conta disso, eles enriqueceram muito. Então, eles ficaram ricos e se mudaram para uma cidade. Conforme o tempo foi passando, a princesa da lua, Kaguya, que era a menininha que eles acharam dentro do bambu, crescia. E ela crescia muito rápido. 2 semanas depois deles terem encontrado ela com 10 centímetros, ela já tinha o tamanho de uma adolescente. E ela foi ficando cada vez mais bonita. E todo o Japão começou a ouvir falar da beleza da princesa Kaguya. Então, as pessoas vinham de todos os lugares para pedir ela em casamento, mas ela nunca aceitava, porque ela sempre dizia que queria ficar com os pais dela. Então, um dia, 4 príncipes do Japão pediram tempo. E ela passou para os pais dela pedindo para ela aceitar um pedido de casamento. E ela decidiu passar missões impossíveis para esses 5 príncipes, aliás. Pediu para que eles trouxessem algo para ela, para que ela aceitasse. Para o primeiro príncipe, ela pediu uma bacia de pedra do Buda da Índia. Para o segundo príncipe, ela pediu um ramo de joias da Ilha da Hora. Para o terceiro, o manto lendário do rato de fogo da China. Para o quarto, uma joia colorida do pescoço de um dragão. E para o quinto, ela pediu por um búzio que nasceu de uma andorinha. Eram missões impossíveis, essas coisas simplesmente não existiam. E aí eles, depois de alguns meses tentando achar essas coisas que ela pediu,
eles começaram a trazer coisas falsas para tentar enganar ela, mas ela recusou. Então, um dia, o imperador, sabendo a beleza dela, e foi visitá-la. Pediu ela em casamento e ela também recusou. Mas com o tempo, né, com o tempo dela passando ali naquela cidade, ela foi ficando cada vez mais triste e o pai dela perguntou por quê. E ela falou que o reino dela não era ali e que as pessoas do reino dela estavam vindo para buscar ela e que ela queria ficar mais tempo com ela, com os pais dela ali. Então, o pai dela ficou apavorado e foi pedir ajuda ao imperador para que protegessem ela. Ela falou que na próxima lua cheia, as pessoas do povo dela viriam buscar ela. Então, na próxima lua cheia, o imperador encheu a casa dela de soldados e arqueiros, não tinham como tirar ela daquela casa. Só que aí, naquela noite, apareceu um brilho do céu e desse brilho saiu uma carruagem com uma comitiva celestial. A Kaguya entrou dentro dessa carruagem, se despediu dos pais, entrou na carruagem e voltou para o céu. Sabendo dessa história, o imperador do Japão subia todos os anos ao Monte Fuji para estar mais perto da amada dele, que era a Kaguya. A Kaguya, né, ela é citada, ela é conhecida como a Princesa da Lua e ela é citada como Naruto, né, como a grande vilã que manipulou todo mundo. E justamente o jutsu que ela tenta aprisionar todo mundo é o Tsukuyomi, que é o deus da lua. Então, o Masashi Kishimoto pegou toda uma mitologia aí, uma série de lendas para formar essa história, né? E a gente pode encontrar também o mito dela de uma maneira muito sensível pelo Estúdio Ghibli. A forma como o Estúdio Ghibli contou o mito da Kaguya é tão sensível e tão traz uma perspectiva da Kaguya sobre a natureza e o mundo em volta dela, sobre a simplicidade das pessoas no Japão, no interior do Japão, que a gente fica assim encantada, é muito bonito. Eu até hoje não me conformo que esse filme não ganhou o Oscar de melhor animação. É lindo, o traço, a forma como ele era feito, parecendo aquelas pinturas em aquarela japonesa. Nossa, era muito linda a animação. Qual é o Mas vamos ser sinceros. Meu Deus, você não sabe? Não, você eu não só vi a Viagem de Chihiro mesmo. Você não conhece? Não, prefiro também não falar que eu também não conheço. É o conto da Princesa Kaguya. É o conto da Princesa Kaguya, o nome do filme. Ah, então vou pegar pra ver, então. Vou pegar pra ver. Tinha na Netflix até um tempo atrás. Recomendo, maravilhoso. Vou pegar. Meu Deus, Shalom, você sabe que eu sou chorona. Eu chorei o filme inteiro. O filme é muito lindo, é muito lindo. Ele te dá uma perspectiva da Kaguya sobre o relacionamento dela com as pessoas simples e a natureza, e conforme ela vai saindo daquilo, porque os pais dela vão enriquecendo, você vai sentindo que ela vai ficando mais triste e perdendo a liberdade dela, e você vai sentindo aquilo com ela, é a coisa mais bonita do mundo, sério. Maneiro, vou pegar para assistir então. Outra representação do mito da Kaguya, desculpa cortando aí, é no Inuyasha, que parece que o programa está sendo sobre o Inuyasha, mas tem muito dela no Inuyasha, porque o Inuyasha usa o manto do Rato de Fogo. Ah, é? O manto do Rato de Fogo. E tem um dos filmes do Inuyasha, que eu não vou lembrar agora se era o quarto ou o terceiro filme, que mostra isso, que é o conto da Princesa da Lua, em que eles vão atrás dos presentes dela para jogar no Monte Fuji, para libertar ela lá. Só que no caso a Kaguya é um yokai. Também é uma vilã. Eu acho que todo mundo pega a Kaguya e transforma ela em vilã em algum momento de qualquer obra, pelo visto. Brabo. Kaguya é braba. Manipuladora da galera do Naruto desde sempre, né? Caraca, mano. Ela é foda, mano. Mas vamos lá. Já seguindo aí a métrica dos 3 irmãos da realeza japonesa, vou agora para Tsukuyomi, o irmão do meio, né, da mitologia do segundo aí o shintoísmo,
ele é irmão do meio da Amaterasu, né, e do Susanoo, e ele tem algumas origens, né, mas a mais aceitada é que ele nasceu, né, do corpo de Izanagi, depois que ele foi lá se banhar, quando voltou também do submundo, mas também tem uma outra vertente que ele nasceu de um espelho de cobre branco que Izanagi segurava na mão direita, né, mas são várias versões da mesma história. E o engraçado é que Tsukuyomi e Amaterasu eram casados, né? Sendo que eles eram irmãos, né? Pelo menos em todas as fontes que eu pesquisei é que eles eram casados. Isso não tem Então, problema pra mitologia Zanami e grega. Zanagi também eram irmãos e era casado. Né? Ai, gente, se não tem Eles... problema pra mitologia grega, não tem pra japonesa. Incesto É. não existe. Segue. Segue o bonde, Olha, segue o bonde. sobre mitologia grega, a gente sabe de uma coisa: se Zeus tivesse segurado as calças, não sido. O que repete? Se Deus tivesse segurado as Eu calças. não entendi. Se Zeus tivesse segurado as calças, metade dos problemas dos gregos não tinham acontecido. A mais pura Porra, é verdade. verdade. Não teria mitologia. Não teria mitologia. Cadê a jornada do herói sem os 12 trabalhos de Hércules? Tudo dependeu do Deus, não saber. Não olhar buracos como algo a se entrar. Mas, falando um pouco do Tsukuyomi, né? Ao contrário do Susanoo, que era o troll da família e sempre ficava trollando os outros, ninguém gostava direito dele, ele tinha um bom relacionamento com a sua irmã barra mulher, Amaterasu, né? Porém, esse relacionamento ele acabou que foi por água abaixo depois que ele teve que fazer uma visita ao Kemote, que é a deusa dos alimentos, né? Na mitologia shintoísta, e a pedido da própria Amaterasu. Ela tinha feito um banquete, para Amaterasu, só que ela falou pro Tsukuyomi ir no lugar dela. E ele foi, né, nos domínios da Ukemote, e ele comeu, porra, que comida gostosa, tal. E ela sempre trazendo mais comida, a Ukemote sempre trazendo mais comida, e ele estranhou que as comidas não estavam levando tempo de preparo normal. Ela simplesmente pegava a bandeja, ia para trás de uma pedra e voltava com certos alimentos. E ele foi lá, então, o que está acontecendo aqui? O negócio está estranho. Foi lá espionar para ver o que estava acontecendo. Ele viu que, em vez dela cozinhar os alimentos, ela produzia do próprio corpo, de si mesma, de uma variedade de forma. Ela tossia arroz, ela vomitava animais e chegava até a expelir alimentos de vários orifícios, inclusive o ânus de palha, né? Então, ele ficou putaço. Deixa eu Não é adicionar pra a Beta menos, aqui. né? Deixa eu adicionar a Beta de novo. Ele ficou putaço, mano. Que ele, porra, tava comendo. Tava comendo carne de vários lugares não legais. E, mano, ele ficou bolado e cortou ela, matou ela e espalhou. Tipo assim, ele esquartejou ela e espalhou as partes dela por várias partes do mundo. E a partir das partes do corpo dela, que começou as colheitas a aumentarem, a gados, né, a nascer, e acabou disseminando mais a vida pelo planeta. Embora este ato foi benéfico, né, para os humanos, a Amaterasu ficou bolada, ficou chateada, porque em resposta ao comportamento do Tsukuyomi, ela não quero mais nada, se afastou dele e mandou que ele fosse embora. Quero te ver mais. Então, essa é a explicação de o dia e a noite nunca se encontrarem, porque ela falou que não queria mais vê-lo, então quando ela tá, ele não tá. Essa é a explicação dela ser deus do sol, ele ser o deus da lua, deus da noite, né? Muito maneiro. E ele também é representado em várias obras, mas eu creio que a mais famosa é que ele é o genjutsu mais foda que o Itachi tem, que é o Tsukuyomi, que ele consegue botar a pessoa por vários
dias sofrendo e se passar apenas um segundo no tempo presente, né? Fora, se vocês lembrarem de alguma outra representação aí, mas eu só me recordo dessa, a princípio, do Tsukuyomi. Eu tô com medo de falar, porque eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que em algum filme da Sailor Relaxa, se você falar alguma besteira, o Jean entra aqui e corrige, tá? É verdade. No áudio. Desculpa. Não, mas é porque eu acho que tem um filme da Sailor Moon que a gente tem a Tsukuyomi. Agora eu não sei se é um filme ou se realmente foi uma temporada que teve perdida aí, que ela é a deusa do lado escuro da lua e que ela ficava num espelho. Ela ficou presa num espelho. E se eu não estou enganada, o nome desse personagem é Tsukuyomi. Também, gente. Então... também o Tsukuyomi e a Amaterasu também são deuses no jogo, um MOBA estilo LoL, que é o Smite. Você joga com deuses de várias mitologias. Então você tem a Amaterasu, tem o Susanoo, tem o Tsukuyomi, que nasceu agora, dentre outros. É muito foda esse jogo. É um MOBA de deuses. É maneiro isso. Uma curiosidade rapidinho. O mito do Tsukuyomi e da Amaterasu, ele lembra um pouco o mito da lua e do sol dos povos indígenas aqui no Brasil, né? A lenda de Jaci e Guaraci. Porque quando o Tupã criou Guaraci, ele criou ele para iluminar os humanos e ele ficou cansado e acabou pegando no sono. Então, o Tupã criou Jaci para iluminar a Terra enquanto Guaraci descansava. Só que quando ele despertou e viu Jaci, ele se apaixonou por ela, mas toda vez que ele acordava, ela ia dormir. E toda vez que ele dormia, ela... É basicamente isso. Eles ficam nessa tentativa de encontrar um ao outro, o Sol e a Lua. E uma outra curiosidade é que o Japão é um dos poucos mitos, uma das poucas mitologias que o deus da Lua é um homem. A maioria dos deuses da Lua são mulheres. Tinha muito essa representação, né? A lua como um ideal feminino, até porque antes a menstruação era muito relacionada ao ciclo lunar. Então era uma entidade sempre ligada ao feminino. E realmente isso é muito interessante se a gente parar para pensar que o deus em si da lua é um homem. A gente tem a Kaguya, uma princesa, uma representação e tal, mas ao deus que é atribuído à lua realmente no Japão é um homem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se for pensar nesse caso, no game Monster Hunter, o Silver Rathalos equivale à Lua e a Gold Hatian equivale ao Sol, né? Então tem uma certa lógica até mesmo nos jogos japoneses, seguindo essa estética. Inclusive no jogo Okami, que a Soraya é fã, a espada que eles usam para selar o Yamata no Orochi, né? É a Tsukuyomi. Tem até o símbolo da lua. Né? Ah, Sossô, eu estudei, Sossô. Se você falasse mal do meu jogo Okami, DJ Santiago, eu ia descobrir teu endereço e ia te esganar pessoalmente. Isso você pode ter certeza. Não, o jogo é lindo, isso aí não tem que questionar, não. Eu não joguei, mas o jogo é muito bonito, cara. Eu sempre vejo representações, até joguei com o Okami no Marvel vs Capcom 3, que tem ele lá para ser jogado, né? Mas o jogo é lindo, pô, tá doido. Joga, tem agora para PC, então aproveita, baixa na Steam que tá em HD e joga esse belíssimo jogo, você não vai se arrepender. E falo para todos os ouvintes, joguem Okami, vocês não vão se arrepender, o jogo é maravilhosamente lindo, parece uma pintura clássica japonesa. Próximo, quem era? A Beta foi, aí era a Cris. Cris. A minha próxima lenda é a Hyakki Yagio, que é o desfile noturno dos 100 yokais. E uma coisa que eu acho muito legal para falar disso antes de eu entrar na lenda é que em Kyoto, ainda hoje, é realizado esse desfile. No terceiro sábado de outubro, bem cronometrado com o Halloween, né? É isso que eu ia dizer, bem perto do Halloween, né?
Sim, eles fazem associação, porque há uma região em Kyoto em que existe uma rua em que acreditam-se os moradores de lá ser o limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eles acreditam que há uma concentração maior de yokais, então a tradição se mantém. E a tradição é baseada nessa lenda. E até hoje no Japão ocorre. As pessoas se fantasiam, colocam roupas de yokais e desfilam pela rua durante a noite inteira. Porque acredita-se que no período Rei foi realizado lá o Hyakki Agito, que foi o desfile de 100 yokais que aconteceu à noite para aterrorizar os moradores. Dizia-se que era tão tenebroso que a pessoa que olhasse para o desfile morreria na hora. Você só poderia prestigiar o desfile se você recebesse um pergaminho anti-yokai de um Ominoji, que era um sacerdote. Dizia-se que só o líder do clã poderia atravessar o desfile sem ficar completamente paralisado. Era o único que conseguia sair ileso. E esse desfile, ele era liderado pelo só um minuto. Nuraranryon, que é considerado um grande yokai. Ele geralmente é representado, na verdade, como um velhinho com a cabeça comprida como uma cabaça. Mas que tem a força para liderar todos eles. Aí todos os yokais o seguiam. Aí a gente tinha a Yuki Ono, a Mulher da Neve, Kitsunes, Bakemonos. Basicamente, quase todos os yokais japoneses seguiam ele durante esses períodos. Durante todo o verão, era realizado uma vez ao ano o desfile dos 100 yokais. E o que eu achei muito legal para trazer isso aqui é porque a gente pode fazer uma grande correlação com a caçada selvagem, que é uma lenda viking, também representada em algumas outras culturas, que falavam desses seres, demônios e criaturas da morte que caçavam durante a meia-noite, que você poderia escutar os festejos deles, mas nunca presenciar. E o anime que fala disso é um anime muito bom, que eu gostaria de recomendar. Porque eu acho Mas aqui no Rio de Janeiro também tem esse cortejo aí. Tem? Se você passar a meia-noite na rua aí, você perde celular, bolsa. Pô, aqui no Rio também tem. Pô, Tem vários demônios Pô. que vêm assombrar vocês. Mano. Nada, É né, só mano? meia-noite. Você passa meia-noite na rua, você já era, mano. Você vira perde celular, bolsa, vira pedra. Pô, já. O anime que é o único anime que eu vi isso ser representado foi o Nunarani Ryon no Mago, que é literalmente neto de Nurarame, que conta a história do neto do primeiro Nurarame, o líder desse grande cortejo, que é um quarto yokai, não é nem meio, é um quarto yokai, e que não quer herdar o clã do avô, porque ele é o único herdeiro que tem. E aí o anime é muito legal. Ele mostra toda essa questão que a gente está meio que acostumado de meios yokais e tal, só que de uma maneira muito bacana, porque ele se transforma à noite. O yokai dele só funciona à noite a partir de um certo horário, que como ele é um quarto yokai, ele só fica um quarto do dia, que é o quarto à noite transformado. E aí você tem toda uma intriga política, porque as pessoas querem dominar, querem pegar a liderança do clã para eles. E mostra como que, na verdade, embora seja assustador, embora seja representado como uma coisa negativa para você ter medo, na verdade o desfile era também visto como uma grande celebração, já que as pessoas fazem isso até hoje. Dizem que fazem para honrar os yokais e não desrespeitar eles, para que eles não voltem a fazer o desfile real. Só que eu acho muito bacana isso, porque é legal a gente ver que em algumas partes do Japão eles ainda mantêm muito essas tradições. Isso é uma coisa que a gente vê que, conforme vai se passando o tempo, até aqui no Brasil mesmo, eu estava conversando isso até com alguns amigos, que as tradições elas vão se perdendo com o tempo. Hoje em dia é difícil você ver festa junina, como você via antigamente, o pessoal fechava a rua e fogueira e tudo, isso quase não tem mais hoje em dia, né? Isso não acontece só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo também, como esse festival no Japão. É uma exceção, né? Que o pessoal ainda consegue manter a tradição de estar sempre lá, mas em outros lugares, outras tradições acabam se perdendo, né? É meio triste, né? Essa parte. Próximo. Eu acho. Pode falar. Pode concluir. Não, que eu ia falar que eu acho que é uma falsa sensação que a gente tem de modernidade, sabe? As pessoas acham muito que algumas coisas não cabem mais acontecer
esquecer, ou que algumas celebrações não têm mais lugar. Mas eu acho que celebrações, até celebrações de coisas ruins, de momentos tristes da história, eles servem exatamente como lembranças e recordações do que você não deve fazer, do que não se deve acontecer. Quem era na vez? Agora chama Peu, né? Era o Peu. Sou eu. Peu. Bem, já que todo mundo tá falando de yokai, eu vim trazer o protetor dos templos e das casas. Vim falar sobre os Komainu, que são aqueles cães que parecem leões que ficam na frente dos templos. Eles são representados por duas forças, sempre como toda a lenda do Japão são representados, que é o homem e a mulher. O cão de boca aberta, ele é representado pelo homem, então ele sempre protege o exterior do templo, dos templos shintoístas, ou a casa, dependendo do lugar onde ele é construído. E o cão de boca fechada, ele é representado pela mulher, então ela protege o interior da casa. Existe uma lenda que, tipo assim, sempre se um yokai se aproximasse do lugar, fosse muito perigoso, eles deixavam a forma de estátua e protegiam o lugar e o dono. Eu não trouxe, tipo assim, uma representação em anime, porque ele sempre em anime live action, porque ele sempre aparece em construções, tipo assim, geralmente quando personagens entram em templos ou algum tipo de construções, eles sempre estão lá. Então eu trouxe isso só para representar um pouco mais. Eu lembro que o anime que eu vi tem pouco tempo e eu vi essas estátuas foi no Dorororo. Eles visitam muitos templos assim, tem lá as estátuas cada lado representando. Se eu não me engano, até no Kimetsu no Yaiba tem. Eu não posso dizer o Tem certo, muito. mas acho que tem também. É muito representado em toda a imagem de templo, né, que a gente vê em animes, assim, sempre tem eles. É quase tão comum quanto o gramado com o céu aberto e uma escadinha, que tem todo anime. É mesmo, é bem mesmo. E nos jogos japoneses também, o Monster Hunter Rise, que é o novo jogo do Monster Hunter, o novo monstro, Magnamalo, é um monstro representando isso, porque ele foi todo criado nesses leões, dragões, cachorros dos templos. Ele foi todo, o design dele é todinho esse mito. Então agora, quem é? Acho que agora é a Sossô de novo, né? É Soraya. Sou eu. É o nosso último, né? É a nossa última lenda de hoje, infelizmente. Então, a minha lenda, muitos devem conhecer. Alguns dizem que ele é uma serpente, outros dizem que ele é um dragão. Alguns dizem que ele tem um corpo de uma montanha, outros dizem que ele não tem um corpo de uma montanha, mas tem 8 caudas também. É Yamata no Orochi. Todo mundo, alguma vez na vida, já deve ter ouvido falar dessa enorme serpente, ou dragão, ou serpente-dragão de 8 cabeças, onde cada cabeça tem um poder específico que está ligado à natureza. Um comanda a madeira, outro fogo, outro água, outro gelo, outro raio, outro veneno e as duas últimas, trevas e luz. É como ele é descrito em muitas lendas. Inclusive, dizem que ele é tão grande que ele pode cobrir 8 vales ao mesmo tempo. E tem uma lenda que eu acho muito interessante no Yamato e Orochi. A ilha dos Onins, na verdade, seriam as costas dele. Em alguns contos japoneses, conta que a ilha misteriosa dos Onins, que aparece num dia e no outro dia desaparece, e quando aparece está envolta em uma névoa demoníaca, é, na verdade, a parte das costas do Yamata no Orochi, que é do tamanho de uma montanha. E dizem que essa montanha, na verdade, é a ilha onde os Onins demoníacos vivem, e que eles capturam os humanos para serem escravos. Então, tem muitas lendas diferentes sobre Yamata Orochi, mas a lenda mais comum dele é ele pedindo a cada milênios ou a cada anos 8 virgens como sacrifício, uma para cada cabeça.
Outro fato Então que hoje em muitos dia também seria difícil ele arrumar alguma, né? Hoje em dia seria difícil. Ô, Olha, maldade. no Japão, talvez Dá uma boa noite ao não. Macaco Principalmente se Sayajin que for tá homem. assistindo a gente Oi? aí. No Japão, talvez não. No Japão, talvez Levando não em seja tão conta. difícil achar uns virgens assim. É aquilo, a preferência é que seja feminino, que se for masculino tá legal, ainda tá rolando. Bernadinho, Aí eu já não sei, depende do cara. quer uma Não, pomada mas- pra essa queimadura aí? Não, mas os japoneses estão com problema, gente. A galera lá tá só comprando aquelas almofadas com waifu e tá esquecendo de reproduzir. A galera tá focando demais na Eu parada tô 2D. vermelha de tanto rir. Eu tô vermelha de tanto rir, socorro. Voltando ao tema. Yamato no Orochi já apareceu muito em anime, também em game. Em anime, todo mundo já deve ter visto aquela invocação do Orochimaru. Aquela enorme serpente de 8 cabeças, toda branca, de olhos vermelhos. É como se é o tipo, é o Yamato no Orochi, só que de uma maneira mais fofa. Porque como o Yamato no Orochi é descrito nas lendas, com todo o respeito que eu vou falar, ele é um bicho feio da porra. Ele é feio. Dizem que ele tem olhos vermelhos como sangue, que os olhos dele nem têm pupilas, que ele é tão grande que as escamas, dá para você sentir as escamas dele, as escamas parecem gritar os gritos das vítimas que ele já consumiu, porque dizem que uma vítima consumida por Yamato no Orochi, a alma fica preso dentro dele e que você consegue ouvir através das escamas os gritos das vítimas. Ele é descrito como uma serpente ou um dragão enorme, de olhos vermelhos, dentes pontiagudos e irregulares. É um bicho assim, típico de pesadelo. O jogo Okami, inclusive, botou Yamato no Yoshi como um boss 3 vezes. Pra que diabos eu quero enfrentar essa serpente 3 vezes? Me diz. No presente, no passado e no boss rush. É horrível matar. Você sabe o que é botar, fazer cada cabeça ficar bêbada pra você cortar a cabeça? É horrível. 3 vezes, então nem se fala. É legal que agora no One Piece também tá aparecendo a representação da Yamato no Orochi com o personagem Orochi Kurozumi. Eu nunca gravo o nome dele. Ele comeu a Akuma no Mi da Yamato no Orochi, que é uma Akuma no Mi Zoan, mítica, e ele consegue se transformar na Yamato no Orochi. Tá passando agora na saga de Wano de One Piece. É muito foda também essa representação dele. Eu acho que a primeira aparição do Yamato no Orochi no anime foi do anime do... Qual é o nome? Do anime ZZZ Kitaro, se eu não me engano. Esse é o nome do anime. ZZZ Kitaro. Eu acho que foi a primeira vez que Yamato no Orochi apareceu em um anime. É um anime bem antigo, bem simples, e dá pra ver. E quando ele aparece nesse anime, dá medo. A forma como o anime ZZZ Kitaro botou o Yamato no Yuki pra aparecer, dá medo. Eu acho que ele aparece por uns 3 ou 4 episódios até ser derrotado. Não me lembro agora que esse anime é bem antigo. Mas, pô, quando ele aparece e quando você é pequeno vendo aquilo, dá medo. Quem é agora? Acho que é a Beta, não é isso? É aberto Beth, agora. A Sossô não ia contar o último mito? ela acabou de contar da Yamato no Orochi. Foi o último mito dela. Ih, Isso que travou. Oi? deixa eu... A Sossô não ia contar o último mito? Ela contou, é o último dela. Cada um tem mais um ainda. Eu acho que tu contou de 2 de uma vez. Tu contou da Izanami e da Izanagi junto, né? Não tem problema não. Deixa eu só responder ao meu amigo aqui, Macaco Sayajin, que tá aqui na live. Fala o Insta de vocês aí, pra ele seguir, que ele falou que gostou da live e quer seguir a gente. O meu tá aí, DJ _ Santiago BR. Vou digitar aí pra você.
A galera pode ir falando aí o Insta pra você poder seguir a galera. A única que não tem a Soraya, mas a gente tá fazendo a campanha forte pra ter o Instagram. Por que não, gente? O meu é @SanchezBeta. SANCHEZ Beta. O meu é @Cris_195. O meu tá aqui, ó. @PeuPundic182. Aí, a gente faz lives quase toda semana, gravando o Ohio Podcast. A gente tá no Spotify e no Google Podcast também. Só você procurar lá o Ohio Podcast, você vai escutar os nossos programas de antes. Já falamos de games, de animes, e tem mais coisa vindo pela frente. Inclusive, esse de hoje vai sair semana que vem, ou na outra, editado. Valeu? E como a Beta como eu já contei falou... 3 mitos em 2, eu vou fazer só uma menção contar honrosa. uma historinha aqui, uma menção honrosa. Eu não sei se... Eu não lembro se um de vocês... Eu não me lembro, na verdade. Não lembra de quê? Porque eu a ia internet falar meio sobre que tá Tengu, senão eu vou falar. Repete aí. Oi? Ainda não falaram sobre Tengu. Alguém aí vai falar sobre Tengu? Não, pode falar. Ok. Os Tengus, eles são guerreiros que vivem em montanhas. Eles nascem com asas. Eles são guerreiros que nascem com asas. Inclusive, usam a máscara que o Shalom provavelmente vai pegar agora. Essa é uma máscara de Tengu, uma máscara tradicional de Tengu. Eles eram conhecidos como os guerreiros dos céus, os guerreiros das montanhas. E eles são representados em alguns animes, assim. Eu, pessoalmente, sou muito fã de anime de romance, então eu me lembro de um mangá que eu gostava, chamado Blackbird, que fala sobre Tengus. E tem o maravilhoso Kami-sama Hajime Mashita, que aparece os Tengus. O melhor anime de romance de todos! Cara, até falar sobre essa máscara aparece também no Kimetsu. Kimetsu no Yaiba. Exatamente. Kimetsu no Yaiba tem o Urokodaki. Isso. Aliás, só mais uma coisinha. A gente falou sobre aqueles vários kamis que tem templos e os que não tem templo. O anime que a gente estava tentando lembrar era Noragami. Noragami, que fala realmente sobre isso. Os deuses que são esquecidos, né? Porque são muitos deuses e muitas divindades. Cara, é legal que eu tava vendo os 100, né, yokais lá do desfile. Tem um yokai que é literalmente um bichinho que coloca, acho que era que colocava feijão, porque o nome é nato. É uma coisa que é enrolada, parece um monte de palha enrolada. O nome é nato. E tem um yokai disso. Que o yokai é desse objeto. São os yokais por uns objetos. Tem yokai até de guarda-chuva. Existe. Cara. Tem yokai de tem um guarda-chuva tem um yokai que, tipo assim, se o guarda-chuva perdurar durante 99 anos, aí ele vira um yokai. Aí, tipo assim, não faz nada, só prega a peça. Porra. Tem yokais que só existem pra pregar peça. Tem um yokai olho no lugar que eu não sei se eu posso dizer nesse momento, mas ele só existe para pregar peças. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do mito desse yokai. Ele literalmente aparece com o olho virado para as pessoas para assustar elas, o que eu imagino que seja uma visão, assim, não muito agradável. É um verdadeiro terceiro olho. Não, o pior é que ele não tem olhos no rosto. Eita. Daí que vem aquela expressão, né? Calma aí, o podcast é family friend, gente. Tem que saber. Não, aqui é tranquilo. À vontade. Tá tranquilo. Não se preocupa, não. A gente... por falar nisso, Cris, que tal a gente chamar a Beta pro nosso podcast especial? E o podcast Vocês falam desse podcast especial até hoje, vocês não se mobilizaram para isso. Eu tô esperando. Dos chips Nós que estamos... deveriam acontecer e as pessoas não aceitam. Estamos reunindo membros, querido. Nós estamos selecionando os melhores. Nós somos mulheres gourmet. Nós sempre selecionaremos as melhores. Então,
Com licença, que o resto fica de fora e a gente só vai querer o melhor do melhor, querido. Aqui é Nutella. Aqui é Creme gosto de de creme. Nutella pra cima, é super. Creme de la creme. Creme. Olha lá, quem é Eu adorava o agora? tempo que a Nutella era pra passar no pão, mano, na moral. Eu como de colher. Eu também. Quem é o próximo? Acho que é a Cris agora, né? É, Cris. Sou eu. Uhum. Não, na verdade é você, Santiago. Depois da Beta é então você, sou eu. e depois de você É. Beleza. Então, para fechar, minha última lenda desta noite, deste dia, dessa tarde, não importa o horário que você esteja escutando o Ohio Podcast, eu vou falar do último dos 3 irmãos da realeza japonesa, que é o Susanoo, o mais novo caçulo troll da família. E a gente já contou um pedacinho da história dele com a Amaterasu, né, que ele trollou lá os campos de flores dela. E ele, como já foi dito no início por mim, ele nasceu do nariz, quando o Izanagi foi se lavar, que ele voltou do submundo. Os irmãos dele nasceram dos olhos e ele nasceu do nariz, né? criança traumatizada, gente. Caraca, Tem mano, que esse entender. não é à toa que ele é o mais troll da família. E É uma um parte... sentimento de inferioridade muito grande, gente. Seus irmãos nascem dos olhos, você nasce do nariz, a pessoa fica complexa a vida inteira. Ele ainda nasceu até de baixo mesmo, porque os olhos são acima do nariz, né? Olha só como é que são as entrelinhas da história. Mas a parte que define bem a história do Susanoo, ele, como foi dito, ele é o deus das tempestades, tanto que isso também reflete no seu temperamento, né? Porque ele é bem tempestuoso, bem imperativo, gosta de sempre provocando os outros deuses, até que chegou um dia que ele já teve aquele problema com a Amaterasu, mas ele aplicou mais uma peça nela, né? E a Amaterasu tinha no céu, no reino celestial que eles viviam, os 3 irmãos, ela tinha um grande número de campos de arroz, né, que ela amava muito, tais como os campos de flores que ela tinha. E criava potros malhados e tal no campo dela. E na primavera ela tinha plantado sementes, né? E o Susanoo quebrou as divisões de lote, né? Ele fica tudo divididinho. Quem já viu no anime sabe como é que é no Japão. Os quadradinhos de arroz, né? Tudo bem bonitinho. O Susanoo já começou trolando. Já quebrou aquela divisão ali. E no outono ele soltou na plantação os potros que ela criava separado, né? Ali ao lado ele soltou os potros na plantação dela e eles comeram toda a plantação de arroz que ela tinha. E isso foi o limite para ela. Ela ficou bolada e caraca, mano, ele vai me pagar. Mas beleza, ainda passou um pouquinho. Mas ele ainda não se segurou. Depois disso, ele viu ela no salão de tecelagem, porque ela tinha umas criadas que faziam as vestimentas de todos os deuses, as criadas da Materazo. E ele querendo implicar com ela ainda, ele arremessou um cavalo celestial morto sobre as tecelãs. E acabou que uma delas foi ferida gravemente e acabou falecendo. E depois dessa brincadeira, né, entre aspas, ela falou, não, acabou. E acabou banindo o Susanoo do reino dos céus, de onde eles viviam. Ele foi embora, partiu levando apenas a sua espada longa, né? E a partir daí ele começou a vagar pelo mundo trazendo tempestades. Essa para mim é uma das partes mais que definem bem a personalidade do Deus e o que aconteceu com ele para ele ser assim como ele é representado hoje. E ele também é representado, né, no anime Naruto como o jutsu dos Uchiha, o Susanoo, que é tem quem diga que é um dos mais apelões, né, que ele é invocado um megazord de chakra, que tem várias formas, cada um tem a sua forma, né? Várias E formas ele e várias também, cores. isso, ele também é representado
aparece como personagem jogável no jogo antes citado Smite, né, que é o MOBA de deuses. Ele também é um personagem dessa mesma forma, representado como um samurai, com uma espada longa, e é muito maneiro até jogar com ele. Então, esse foi o meu último deus desta noite. O engraçado é que no Zogokami, o Susanoo é representado como aquele espadachim fracote que a gente, como o Shiranui, tem que ajudar ele em praticamente tudo. Isso que eu achei engraçado, porque no jogo ele é visto completamente contrário do que ele realmente é na lenda. Em falar É como... em falar em Suzano também. Acho que. Para terminar, Soraya. Não, eu ia terminar dizendo o seguinte: é como se a gente estivesse aos poucos criando o Susanoo para ser um grande guerreiro, tipo, ajudando a alta confiança dele no jogo, para ele poder ser realmente aquele grande guerreiro que realmente quer salvar a mulher que ele gosta. Falando em Suzano também, eu acho que ele tem uma menção também no Hakusho. Que quando Yusuke luta contra ele lá no submundo, acho que episódio 23, por aí, se eu não me engano, que ele envia uns bichos lá para poder matar os humanos. Eu não lembro. Esse episódio eu realmente não lembro. Eu acho que em anime o Susanoo é mais conhecido tanto no Naruto, deixa eu ver. Mas também tem um outro anime que ele é conhecido. Eu tô querendo lembrar o nome agora. Putz, grilo, qual é o nome daquele anime? Ah, agora eu não lembro o nome. Filme de animação. Tem um filme de animação que eu vi há muito tempo atrás, só que eu não vou lembrar o nome agora, que ele é muito legal, que ele fala sobre o Yamata no Orochi e sobre o Susanoo. O Susanoo, ele é visto quase a mesma coisa de Naruto, ele é uma reencarnação num corpo de um garoto que quando ele ativa o poder do Susanoo reencarnado nele, uma aura de fogo cresce, a imagem do Susanoo sobre ele, uma espada longa. Eu falei, já vi isso em algum lugar. Mas é muito legal, é muito interessante. Só que agora eu não tô lembrando, acho que é o Dragão Milenar, direito o nome. Alguma coisa assim. Beleza, quem falta agora, acho que eu. A Cris. Cris. Okay. Vamos lá. Deixa eu só Então, mandar um salve último... pra galera aqui que tá assistindo rapidinho. O Macaco Sayajin elogiou as meninas. Linda, Sossô, Beto e a Cris. Vocês são lindas. E falou que os meninos são gente boa. Valeu, mano. Tamo junto. Ainda bem, né? Pô, não quero ser nenhuma virgem, não, mano. Pô. Ô, louco! O Pimbolildo também chegou aí na live agora. Salve, Pimbolildo, bem-vindo à live. Galera que está assistindo, quiser ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Podcast, é só procurar lá o Raio Podcast. Você já vai ver os episódios passados, editados bonitinho, com trilha, com vírgula sonora. E esse daqui, provavelmente, semana que vem ou a outra já vai estar saindo editadinho lá também, ok? Pode ir lá, Cris. Fala do seu último rapidinho, Shalom, já que você tá falando com o pessoal que tá assistindo a live, eu posso mandar um beijo? Pode, claro. Eu quero mandar um beijo pro meu mozão que tá assistindo e me apoiando nessa live. Opa! E é a primeira vez que eu participo, né, de um podcast, então, obrigada. É isso, pode falar. Fala o nome dele aí, pô. O nome dele é Levi. Levi. É verdade. Famoso Levi. Abraço, Levi. Tamo junto. Quero te conhecer ainda, cara. Eu quero ver o dia que eu for pra ir pra Cabo Frio pra gente sair pra zoar, bater um papo, eu tô aberta. Dar uma zoada maneira. Vamos lá, Cris. Ok. Para encerrar, eu vou ficar com o Inugami, que ele é uma divindade, mas também é representado como um yokai. Eu escolhi ele principalmente porque eu acho muito legal a contrariedade dele, mas porque o surgimento dele vem de um ritual muito bizarro, que era realizado no Japão até pouco tempo, assim, atrás, alguns séculos atrás, as pessoas japonesas tinham esse costume. Dizem-se que até hoje, em algumas vilas mais remotas, algumas pessoas ainda fazem isso. Eu realmente espero que não, gente. Por favor, respeitem os animais. Sério, não façam isso. Ele é um yokai muito semelhante a um cachorro, Inu, né, como o nome diz, e ele tem poder de proteção.
e de transformação. A lenda diz que para você conseguir criar um inugami, que eles são criados, você deve pegar um cachorro, enterrar ele ainda vivo, com apenas o pescoço e a cabeça à mostra, falar para ele todos os seus males e todas as suas dores antes do cachorro morrer. E aí, quando finalmente o cachorro morre, você deve decapitar a cabeça dele, desenterrar ele e costurar a cabeça de volta ao corpo. Que quando você faz isso, o inugami... Quase um cemitério maldito. É um pet cemetery total. Quando você faz isso, o inugami nasce. O mestre de Yugami, o patrono do Yugami, é chamado Inugami Moshi. Geralmente, quando isso é realizado, o inugami vai se tornar um protetor fiel. As famílias que têm ele como seu protetor prosperarão, serão mais ricas, seus inimigos morrerão de formas gloriosas. Só que havia contrapartida, porque assim como o inugami ele tinha essa característica de lealdade, proteção e força para com a sua família, para com o seu senhor, se ele fosse muito maltratado, se ele fosse muito abusado pelos seus donos, ele poderia se virar contra ele, devorando o seu dono e assumindo a forma do mesmo. Ele muitas vezes é relacionado a kitsunes, porque acreditavam-se que kitsunes às vezes eram pessoas de alta patente ou pessoas muito ricas. Acreditava-se também que o inugami ajudava uma família se ela fosse nobre, se uma família de repente conseguisse recursos, se desse muito bem, se as pessoas fossem muito educadas ou poderosas, dizia-se que ela tinha um inugami ao lado dela. Ele também é representado como uma cabeça flutuante de cachorro, às vezes, que atacam os seus inimigos, ou comumente um cão normal. É como ele geralmente é visto, como ele se disfarça entre os outros humanos. Em exemplos de inugami, eu também vou falar do Nurarion, porque ele aparece como um dos vilões da segunda temporada, junto com o Tamakuzi, e ele é muito leal a ele. Ele se mantém ao lado dele o tempo todo. E não é dito explicitamente no anime, mas se dá a entender que ele foi criado dessa mesma forma, para ser leal ao seu senhor. A semelhança com ele também é que, geralmente, o inugami, a gente tem ele como um shikigami. Os shikigami, diferente dos shinigamis, né, eles são os espíritos guardiões. E geralmente protegem alguma pessoa. A gente tem um exemplo de um inugami em Jujutsu. O Megumi, ele cria os shinigamis dele e ele tem como um lobo. Na verdade, até no último episódio, agora eu não sei se eu falar isso vai ser spoiler ou não, se pode. Jujutsu está lançando, não sei se todo mundo viu. Pode falar spoiler? Então, spoiler! No último episódio que saiu, em que a gente vê o Megumi fazendo a expansão de domínio dele, ele cria um inugami dele a partir da junção dos dois lobos dele para formar um shikigami mais poderoso. E, além disso, a gente pode dizer, eu acho pesado dizer, mas de certa maneira, que a família do Inuyasha, ela é representada com os ideais do inugami, porque o Inu no Taijo, o grande yokai cachorro general, o pai deles, ele tinha essa questão de proteção. Em Hanyo no Yashahime, a gente vê isso muito mais claro, até porque o Touga, que é o Inu no Taijo, tem aparecido mais, e a gente vê como ele tinha a função de proteção a quem ele amava, as pessoas. A gente vê isso no Senshomaru com a Rin, e a gente vê isso fortemente no Inuyasha com a Gomi. A ideia é que o inugami ele é extremamente protetor, mas ele não é um servo cego a você. O inugami mantém ainda a consciência dele, ele vai te servir leal e fervorosamente, mas não cegamente. Então, se você maltratar ele, ele simplesmente vai se voltar contra você e vai te destruir. E é isso. Brabo. Eu realmente espero que ninguém mais faça isso, gente. Que a história de como ele surge é cruel. Não maltratem cara, pesado, não mano. Eles vivos. Sério. Eu tinha até anotado para poder falar sobre. Não tenta criar, tá? Não tenta criar. Não, gente, é lenda, é coisa antiga. Por favor, pessoal. Luísa Mel, se você estiver escutando esse podcast, aqui a gente ama os animais, ok?
uma boa representatividade nisso do Inugami é do Ancient Magus Bride. A garota principal tem um. E você vê que ele tem a própria opinião, que quando ela faz alguma coisa que ele não gosta, ele fala, ele fica com raiva. Mas como sabe que ela é totalmente inocente, como é totalmente diferente do antigo dono dele, ele até hoje está com ela. Virou a sombra dela, um guardião. O Magus Bride mostra muito bem o trabalho de um Inugami, inclusive como ele foi criado. Sim, eu acho realmente que é muito perturbador, porque na minha cabeça, não vi fazer sentido. Você tortura e mata o animal. Por que ele vai ser leal a você? Entende? Exatamente. Eu achei contraditório. Eu achei muito contraditório. Quando você falou a lenda do Necomata, eu fiquei, gente, é totalmente o oposto, né? Ali ele nasce para se vingar. Geralmente o cachorro sempre é um animal leal, né? Sim, isso eu acho que é uma característica de todos os Inu, né? Monstros e yokais que são relacionados a cães, a lealdade e a proteção muito grande. Sim. Só que eu achei interessante isso. Fala isso para um Hellhound ou para um Cerberus, para ver se você não vira a comida deles. Não, o Cerberus até que ele é gente boa, ele é muito leal ao Hades. Ele é gentil. Para quem gosta de perseguir... Cerberus é neném, gente. Então vamos tirar o Cerberus. Vamos tirar o Cerberus. A gente até pode... Tira o Cerberus, então, e põe o Orthros e os Hellhounds. Você vira comida, você vira ração rapidinho. Aí são outros 500. O Cerberus, você só precisa de uma bola de borracha laranja para brincar com ele. É tudo que você precisa. Ou tocar uma música para ele dormir, né? Aí, é puxo, gente. Põe uma arquinha lá do lado. Referência. Olha as referências. Como diria o Hagrid, só precisa de uma boa música para tocar o coração dele. Falta quem? Falta o Peu, né? Uhum. Falta eu. Cara, eu vim falar sobre... Oi, pode falar. Não, falei que é pra fechar. Tá. Então, já que é pra fechar, eu vim falar o que praticamente aqui todo mundo conhece, né? Vim falar sobre os Shinigamis, que basicamente, ao pé da letra, são os espíritos da morte. Eles são os responsáveis por guiar as almas humanas ao mundo dos mortos também. E um ponto interessante fazendo as pesquisas é que eles também têm a capacidade de induzir os humanos a tirarem a própria vida também. Quando de uma forma agoniosa e até um pouco mais trágica. Eu acho que o maior exemplo é Bleach também, né? E um pouco de Death Note, que aparece lá o Ryuki. Sim. Tem um mangá. Eu sou muito simples. Tem um mangá e um anime. Tem um mangá e um anime também de romance que se chama... peraí. É a história de uma garotinha que ela quer ser cantora. Só que ela tá pra morrer. Porque ela tem um... Fumula Sagashite. Isso, Fumula Sagashite. Então, o mangá é muito melhor. O mangá é diferente da história do anime. Ele é bem melhor. E lá, os Shinigamis da história, eles não são... Porque a lenda dos Shinigamis diz que eles são uma pessoa que morre em muito sofrimento. E a Beta congelou de novo. Acho que a Beta caiu. Os Shinigamis são pessoas que... Eu tô de volta, gente? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Você tinha que ser a garota propaganda da Vivo, mano. Tipo, tá igualzinho aquele comercial de Strava. Então, os Shinigamis, eles são pessoas que morreram em muito sofrimento, então eles se tornam Shinigamis. Só que nessa história, os Shinigamis são pessoas que cometeram suicídio, elas recebem uma segunda chance. E é a coisa mais fofa do mundo, porque eles não se lembram como eles morreram, e eles vão lembrando, e eles acham que vão voltar a ser humanos se eles lembrarem, né?
Gente, é muito fofo, é muito fofo. Vale muito a pena. É um dos mangás mais lindos que eu já li na minha vida. Ele é assim. Realmente, eu as vi obras tanto. as obras mais difundidas, né, que falam sobre Shinigamis aí, como o Peu citou, é o Bleach, né, que eles são Shinigamis, né, são os personagens principais. Na obra eles são ditos como os deuses que vêm buscar as almas dos humanos e encaminhar para a Soul Society, né, seria para o além. É. E tem os Shinigamis do Death Note, que são representados de outras formas, que eles são a função deles é tirar a vida das pessoas e os anos que a pessoa teria a mais de vida, eles adicionam em vida para eles. Né? Essa é um exemplo. Se a pessoa ia viver 60 anos, ele mata uma pessoa com 30, os outros 30 é convertido em vida para o próprio Shinigami. E também tem outra representação do Shinigami no Naruto, que é o Shikifujin, que é o selamento do diabo, que aparece o Shinigami lá, que leva a alma do terceiro Hokage junto com os braços do Orochimaru, né? Também é um Shinigami. E também tem Soul Eater. Soul Eater também mostra os Shinigamis em Soul Eater. É verdade. Caraca, Só que o Shinigami do Soul Eater... O Shinigami do Soul Eater é fofo. Shinigami Shock! Cara, o Kid, melhor Shinigami de todos. Não, até falar essa questão de fofo. Peraí. Até falar essa questão de fofo também. Os Onis também, quando a gente falou muito em questão de Oni e Yokai, os Onis que são retratados em Kimetsu no Yaiba é muito diferente do que a gente olha na internet da forma real, mano. Ah, com certeza, pô. Fala. Olha lá, Shinigami. Muito fofo, eu mano. vou dizer que a Nesco, aquilo não é um Oni, gente. A Nesco é uma gracinha. E o Mugen. Ele é muito maravilhoso. Olha ele é a reencarnação do Michael Jackson, mano, é isso. O Mugen é a reencarnação do Michael Jackson. Não, cara, eu quando eu vi o anime pela primeira vez, foi o que me veio à mente, mano, alguém que desenhou esse treco devia ser foi do Michael Jackson, que é a cara cuspida do thriller, quando ele tá de calça branca e terno preto. Eu só tava esperando tocar Billie Jean, cara. Eu tava vendo quando é que Billie Jean vai entrar aqui? Cadê na trilha sonora? Eu tava esperando esse momento. Eu vi a hora dele transformar alguém em Oni com uma dança no Walker. Ia ser maneiro. Meu Deus do céu. Então é isso, né, pessoal? Vou fazer o encerramento, então. Aí vocês se despedem do pessoal aí, valeu? Ok. É isso aí, pessoal. Está ficando por aqui mais um Ohayou Podcast. Muito obrigado a todos que escutaram a gente até agora. E sigam os nossos participantes no Instagram, que o meu é DJ_SantiagoBR. Eles vão dizer o deles aí. Sigam a Ohayou Podcast, que a gente sempre faz enquete para saber os temas que vocês querem. Tá? Que é @Ohayou_Podcast. E eu queria deixar uma recomendação para vocês que gostam de mitos e lendas. O anime Gakko no Kaidan, ou Histórias de Fantasmas. É um anime do ano 2000, passou na época no Cartoon Network. E ele retrata de muitas e muitas lendas japonesas. Inclusive, eu vou reassistir para o episódio 2 de mitos, porque lá tem muitos mitos legais que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então, Histórias de Fantasmas ou Gakko no Kaidan. Fica aí a minha recomendação para vocês. E até o próximo Ohayou Podcast. Podem se despedir do pessoal aí, galera. É isso aí, galerinha. Acabamos mais um episódio de Ohayou Podcast. E não, eu não tenho Instagram e nem quero fazer. Se um dia eu conseguir um filhote de American Bully, aí eu faço um Instagram meu e dele. E já que o Santiago falou de anime, aproveitem e vejam um dorama, Yokai House. É um ótimo dorama para quem também quer saber um pouquinho mais sobre as lendas japonesas. Sendo que essas lendas japonesas foram colocadas no mundo atual. Então se preparem para rir a beça. Vai lá, Peu. Vai.
Então, gente, obrigado por estar escutando até aqui. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, por o período que você esteja escutando no momento, tá? E como o Santiago falou, siga a gente lá no Instagram, Royal_Podcast, e pode também me seguir aqui, que é Pelpundic 182. Valeu! Obrigada por ouvirem até aqui, gente. E me sigam no meu Instagram, que é @sanchezbeta. E leiam meu livro, que está lá no link da bio. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Quem quiser também pode me seguir lá no Instagram, que é @cris_195. E eu também gostaria de fazer a recomendação de um dorama, que é Tales of a Nine Tails, que é muito bom, que saiu recentemente, para quem gosta, né, dessa parte que fala de uma kitsune. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Ohayou Podcast. Já, né? Tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau, pessoal.